no aterro do Flamengo, né? Ela está por toda parte e ela está enviando as suas mensagens de mudança, de transformação, inclusive para influir esta cúpula de estadistas, de representantes de todos os países que vai tomar decisões estratégicas importantes entre o dia 20 e o dia 22 de junho, isto é, a partir da semana que vem nós vamos ter decisões importantes a anunciar ao mundo. E com isso o Rio de Janeiro está no centro de todos os olhares do universo. Talvez para cumprir, quem sabe, algo que o nosso grande Edgar Morin já anunciou há algum tempo, que é essa ideia da cidadania planetária. E eu, pelas minhas origens, pelo meu próprio partido, eu gosto muito dessa ideia de cidadania planetária para o Rio de Janeiro, porque o Rio nasceu global. Quando o Américo Vespucci esteve por aqui, muito mais do que os portugueses, que custaram a nos descobrir e a nos reconhecer, Vespucci ficou deslumbrado com a Baía de Guanabara, e também vamos fazer justiça à Bahia, com a Baía de Todos os Santos, e mandou, quando chegou na Europa, ele fez a primeira grande operação de marketing, de que eu tenho conhecimento. Ele mandou pregar em todas as portas de igrejas italianas uma mensagem de que algo de extraordinário se passava muito além da Europa e que, na verdade, existia um paraíso tropical que ele conheceu, composto de um cenário extraordinário de beleza e também de índios e índias limpinhos, como os europeus nunca haviam ouvido falar, e que eram realmente forças da natureza que mereciam ser conhecidos e ser louvados. Então é ali, são 500 anos de marketing em torno do Rio de Janeiro, e nós custamos assumir isso. Então quem sabe se não é pela cosmologia, que não é pela espiritualidade, que nós vamos conseguir essa cidadania planetária e vamos conseguir também capturar todas as mensagens que estão circulando hoje pelo Rio de Janeiro. Vocês não têm ideia. Eu acho que nós estamos muito melhor agora do que estávamos em 1992, quando havia um grupo paralelo de pessoas que ficaram confinados ao aterro do Flamengo, mas com voz, mas sem direito a influir de fato nas decisões estratégicas das Nações Unidas. Ontem eu estive até tarde lá no Rio Centro, tenho ido todos os dias, e é impressionante ver como as pessoas circulam pelos corredores, pressionando, falando, discutindo, e os fóruns paralelos que foram se organizando, um sobre mudanças climáticas, o outro sobre cidades, e esta frente agora aqui, que me alegra muito, sobre a espiritualidade. O meu partido tem a espiritualidade, é o único partido que defende a espiritualidade como um programa de governo e como um programa de ação. E isso seria inusitado não fosse o Partido Verde, um partido muito diferente, né? Um partido que já nasceu olhando para a globalização, um partido que tem uma vinculação muito grande com a ecologia, temas que eu acho que cabem perfeitamente aqui nesse debate. E a Cúpula dos Povos abraçou também a causa. Márcia, eu agradeço muito o convite de vocês e acho que essa é uma frente muito séria e importante de reflexão, que vai ter como convidado especial hoje o professor Edgar Morin. Vocês devem ter conhecimento de que Edgar Morin não é um professor como outro qualquer, né? Ele é o homem que refundou o paradigma da interpretação dos sistemas, né? E percebeu muito antes de todo mundo, meu mestre Alain Touraine também percebeu a sociedade pós-industrial que estava nascendo em 68 e acusou essa nova visão. Mas Morin, ele se dedicou muito a uma análise da estrutura do conhecimento, das formas de conhecimento. Então ele foi o primeiro a dizer que nós estamos entrando em sociedades altamente complexas, que não poderiam ser compreendidas através de disciplinas científicas fragmentadas e isoladas, que cada uma delas era como se fosse uma janela de percepção distorcida, na medida em que ela colocava luz e evidência a certos fenômenos, ignorando outros.
que pertenciam a outras disciplinas. Então ele é realmente o pai fundador da interdisciplinaridade. Não fosse o fato de que a ecologia já tinha nascido em 1860 e se desenvolveu como ciência, portanto era a ciência da totalidade, a ciência que pretendeu desde o início estudar as misteriosas relações entre seres vivos através de ecossistemas que formavam unidades amplas e ignoradas, porque o ser humano não tinha ainda o olho e a percepção para assimilar ou para compreender aquele tipo de fenômeno. Então a ecologia realmente mudou tudo, e o que nós vemos hoje é a vitória da ecologia, não apenas como uma visão estratégica dos ecossistemas, da biodiversidade, mas muito mais do que isso, como uma visão de mundo. Quer dizer, os seres humanos também, eles estão conectados por relações invisíveis, por relações misteriosas, por relações que inclusive foram destruídas ao longo dos séculos, e Morin fala muito disso, da fragmentação da solidariedade, a fragmentação dos vínculos das pessoas umas com as outras, e certamente boa parte dos problemas que enfrentamos hoje são problemas que advêm desse individualismo excessivo e dessa perda de conexão, dessa perda de vínculo entre os seres humanos. E, portanto, quando nós falamos de ecologia, eu gostaria de convidar a vocês todos a pensar na ecologia urbana, né, nessa misteriosa relação que a cidade mantém entre suas diferentes partes. Né? Quando há um engarrafamento na Avenida das Américas, nós paramos em Ipanema. Eu acho que é também uma ecologia urbana, e o convite que eu faço a vocês é de vamos olhar a cidade dessa maneira diferente, como um ser vivo, orgânico, um ser que foi modelado pelo homem, mas que tem ainda a natureza pulsando nas suas veias, nos seus interstícios, e que nós precisamos resgatar essa relação para que a cidade seja mais orgânica, mais amável, mais fraterna e também mais eficiente para os seres humanos, porque afinal não é justo ficar tanto tempo engarrafado pelas vias para ir ao trabalho, por exemplo. Então, Márcia, eu aceito o desafio de pensar com você essas duas coisas que estão realmente no centro da proposta da discussão de hoje, que é a ideia da cosmogonia e da cosmologia. E isso é muito importante. Eu não sei por que você falou em cosmologia e não falou em cosmogonia, mas eu vou fazer o desafio, vou provocar você para dizer o seguinte: será que é possível uma cosmologia sem uma cosmogonia? Isto é, a cosmologia é a ciência que estuda a origem, a evolução e os caminhos do universo. E eu até pensei em trazer aqui para vocês, não sei se trouxe, um extraordinário trabalho que saiu agora sobre Stephen Hawking, que mostra com a sua inteireza o grande paradoxo e o grande desafio que nós vivemos nesse início do século XXI. O homem, fisicamente mais impotente, condenado ao silêncio e à morte, conseguiu, pela força da sua mente, desvendar as leis do universo. Descobrir o buraco negro, a quinta essência que supostamente deve ter levado à expansão do universo e, portanto, entrou naquela fronteira da ciência que nos deixa sempre muito angustiados e muito fascinados, que é a fronteira do conhecimento. Aquilo que o ser humano faz muito além da sua impotência e da sua insignificância. Porque, afinal, somos seres muito insignificantes. Nós vivemos, quando muito, vamos pegar o Oscar Niemeyer, que é um orgulho da raça, dos 104, 106 anos, algum lá pelo Tibete talvez tenha chegado a 115 anos, mas não é a maioria. Não é a maioria, e nem sabemos se essas pessoas conseguem, como Niemeyer, chegar lúcidos, né, até esse período. Então, para os jovens, o mundo, a vida é infinita e o tempo é longo. Para os que já estão no meio do caminho, o processo se encurta. E a visão da morte é inelutável. Né? Nós temos hoje uma relação com a morte cosmogonicamente muito diferente da que tínhamos no passado. Né? Durante séculos e séculos, a morte foi um terror
que não era vivido como terror, era vivido como religião, como uma fatalidade que a igreja consolava e as pessoas se conformavam com ela. As pessoas não viviam muito mais do que 20, 30 anos. Então, realmente, era uma fronteira muito curta de perspectivas e de vida. Mas, na medida em que a ciência avança, em que o conhecimento avança e que ocorre um processo de secularização sem precedentes, no qual o ser humano se descola das suas crendices, da magia, né, da feitiçaria e de tudo aquilo que constituiu durante milênios uma forma de proteção do ser humano contra as adversidades e contra os imprevistos da vida, né, nós entramos numa espécie de voo de brigadeiro, né, e no início do século XX iniciamos uma aventura de Fausto, né, em que tudo era possível, que estava tudo no seu lugar, o progresso inelutável, a melhoria da qualidade de vida a cada dia, uma espécie de perspectiva de contínuo aperfeiçoamento, de progresso e de segurança para todos, né? E, logicamente, tudo que aconteceu de imprevisto nesse período foi visto como uma surpresa, uma espécie de disfunção que nós tratávamos de esquecer. Uma primeira guerra que matou milhões de pessoas, que todo mundo esqueceu logo depois uma segunda guerra que teve um holocausto e a gente também tentou esquecer logo. Mas o fato é que a natureza humana em sociedade convive com imprevistos, com vulcões, com catástrofes, que nesse período de ouro, que os anos 50 representaram como ninguém nos musicais americanos, realmente nesse período de ouro tudo parecia permitido e nenhum problema estava fora do nosso controle. Esse paraíso, né, eu acho que é o paraíso perdido. Acabou. Definitivamente acabou. As garantias. E aí é que entra a cosmologia avança, né, o estudo do universo, muito além da nossa capacidade, inclusive aparentemente da nossa própria capacidade cerebral, porque essas equações, etc., e a matemática que fala através dos homens para nós, né, a descoberta de galáxias que nós não temos a menor condição nem de imaginar como chegar lá, né? Então uma profunda dissonância entre a nossa insignificância humana, da espécie humana, e a grandeza do nosso pensamento e a fronteira ilimitada desse pensamento. Bom, e ao mesmo tempo o nosso planeta. Imaginemos que tudo isso lá atrás, né, quando a astrologia nasceu, ninguém sabia que a América existia. Era um continente ignorado. E o que existia era mal conhecido, não havia mapas, não havia possibilidade, não havia comunicação. E hoje a grande novidade para a cosmologia é que ao mesmo tempo que se avança essa visão estratégica da astronomia, né, e portanto do universo, ao mesmo tempo nós temos que pensar pequeno ou grande no nosso planeta, que é a nossa casa. Como sempre, os astrólogos imaginaram, mas sem saber exatamente que planeta era esse. Agora nós sabemos, nós podemos pelo Google acessar qualquer ponto desse planeta. E vocês vão ver nos próximos 10 anos o que vai acontecer com esse Google. Tudo está apenas começando. Nós vamos acionar num botão, rapidamente, qualquer ponto do universo e saber quais as possibilidades econômicas, quais as potencialidades, a densidade, as pessoas, as coisas. Tudo vai estar ao nosso alcance. Então, esse planeta é o planeta que não pode ser mais visto como se fosse um quintal onde nós destruímos, jogamos fora, porque sempre haverá um outro lugar para a gente se assentar, né? É mais ou menos como o Brasil, né? O Brasil desperdiça recursos naturais e desperdiça território porque tem demais. Se não tivesse tanto, como o Japão, por exemplo, teria investido mais na educação, não é verdade? E parece que a pesquisa da Unesco já mostra isso, que há uma relação entre tamanho de território e precariedade da educação. Que coisa interessante. Então nós temos que ter muito cuidado, porque o nosso planeta é hoje o planeta que merece todas as atenções, né? E não mais apenas como uma plataforma de recursos naturais, mas agora
como uma obrigação de entender como ele funciona, respeitar as suas leis e os seus limites e, sobretudo, tratar desse planeta com uma nova dimensão de vida, de percepção, um novo modo de viver. Então, a ecologia é apenas a ponta do iceberg que nos leva para esses novos horizontes. E que bom que é assim. Mas a gente já sabe isso há muito tempo, que a ecologia, exatamente pela sua natureza sistêmica, ela obriga o ser humano a conectar coisas, a fazer coisas como Morin nos diz que devem ser feitas, né? Interligar, interdisciplinar o conhecimento, né? Perceber a totalidade e também criar um novo paradigma de pensamento, que eu acho que o que está em jogo aqui. A astrologia, não vou falar sobre isso, que nem tenho competência para tanto, mas é uma ciência antiga, né? E aparentemente necessária. Mas durante esses séculos em que nós fomos onipotentes, ela desapareceu do cenário, né? Existe toda uma geração de pessoas formadas com a visão da ciência, de positivistas, né? De materialistas, de pessoas que surgiram, como dizia Bachelard, do racionalismo aplicado, né? Dessa ideia de que a razão comanda todas as coisas. Essas pessoas desprezaram a astrologia, né? E de repente surgiu de volta, né? Então vamos falar de cosmogonia, porque a cosmogonia, ao contrário da cosmologia, ela não é apenas o estudo das leis do universo, ela é o estudo dos mitos, das ideias, dos pensamentos que nos inspiram a pensar na origem do universo e nas suas maneiras de funcionar, de fazer e, quem sabe, também nos desdobramentos de uma vida que pode ser apenas um ciclo, não é? Terreno e que pode ter outras conexões para além de nós mesmos. Então, é essa cosmogonia que eu acho que é importante refletir sobre ela, porque o ser humano sempre foi dotado dessa capacidade de construir mitos. Joseph Campbell escreveu tanto sobre isso, Levi-Strauss, e eles não nos deixam mentir. E uma coisa que Levi-Strauss fez de maravilhoso foi dizer, olha, esse pensamento selvagem, ele não é selvagem como pensam esses racionais do progresso. Ele sempre esteve ao nosso lado. Os artistas têm sempre um lado de mitologia. Eles funcionam à base da imaginação, à base da criatividade, à base do mito, né? Eles são, inclusive, capazes de construir mitos. E como dizer outra coisa se nós não estamos vendo o cinema, por exemplo, que é uma arte popular que às vezes fica muito erudita e que nos dá os mitos da sociedade moderna, da sociedade contemporânea. Eu sempre me espanto, Moacir, quando eu vejo, por exemplo, não só o Super-Homem, o Batman e essas coisas tipicamente míticas, mas eu me impressiono porque todo o cinema de ação ele está absolutamente calcado nos mitos da Grécia Antiga. Isto é, os atores fazem coisas inacreditáveis que nós mal percebemos. O carro rola 5 vezes de uma ribanceira e ele sai vivo de dentro do carro. Enfim, são heróis, isto é, filhos de deuses com homens, que podem enfrentar todas as adversidades e sair vivos pela frente. Então, isso é o mito. Essa é a capacidade de gerar e produzir mitos. E a pergunta que eu faço a vocês é, em primeiro lugar, logicamente, como sempre esses mitos existiram, né? E às vezes mitos bons e mitos ruins, eu fico pensando na feitiçaria, as mulheres castigadas pela igreja porque conheciam a magia das ervas, né? Porque consolavam as pessoas e, sobretudo, porque eram velhas. Eram velhas, coisa imperdoável numa idade média que matava todo mundo até os 30 anos. Então, se é velha, deve ser o diabo que está por aí, né? Então, olha que coisa incrível, né? Essa história da feitiçaria. Mas eu acho que há outras feitiçarias que estão por aí. Freud foi um feiticeiro, porque ele nos disse o seguinte, olha, vamos olhar para dentro do homem, já que se criou esse individualismo exacerbado, né? A família austríaca se individualizou e surge Freud na sua grandeza e na sua onipotência, né?
vamos pensar o ser humano como se ele fosse uma galáxia, né? Vamos pensar o ser humano no seu mistério, nas suas pulsões, no seu inconsciente. E vamos ver como esse inconsciente comanda os homens. E esses mitos de origem comandam os homens. A mulher é um mito de origem. Todas as sociedades conhecidas, ela é a mãe que produz, que cria a vida. E para Freud, um austríaco bem constituído judeu, a mãe estava no centro de tudo. Nós não podemos deixar de reconhecer isso. E também vê o seguinte, coisa curiosa. Eu não sei se há muitos sociólogos aqui na plateia, mas os grandes sociólogos da racionalidade, que foram Durkheim e Weber, foram os dois grandes pensadores, iniciadores, fundadores da sociologia da religião. Isso me deixa muito intrigada. Eles deram uma no ferro e outra na ferradura. Entenderam perfeitamente que aquela vida material que interessava tanto a eles, Weber foi o grande pensador da economia, né, o que criou e fundou a sociologia econômica, né? Meu Deus, Durkheim criou a sociologia da divisão social do trabalho. Enfim, eles estavam muito preocupados com a economia e com o mundo produtivo, o mundo material, e ao mesmo tempo criaram poderosamente essa sociologia das religiões. Então, é parte constitutiva de todos nós essa visão mágica e mítica. E meu mestre Turenne dizia uma frase que eu nunca esqueci, porque ele gostava de frases assim de efeito, e ele dizia o seguinte: a religião tem a ver com tudo, menos com Deus. Que coisa. O que ele estava querendo dizer isso? Isso, segundo ele, era Durkheim, né? Durkheim dizia por quê? Não, porque o Durkheim dizia que a religião não é um pretexto, porque não existe isso. Mas a religião é aquela esfera na qual as pessoas se agregam e comungam uma visão comum. E se essa instância da vida social não existir, as pessoas se perdem na confusão da vida, nos desafios sem resposta, na insegurança, na incerteza, no perigo, né? Então a religião é isso. E eu pergunto a você, será que o renascimento da religião, o renascimento da cosmologia, o renascimento de tudo isso, da astrologia, não tem a ver com o mundo em que nós agora estamos submersos de extrema incerteza, de extremo perigo, de extrema ameaça? E as mudanças climáticas, um assunto que veio à baila a partir do final dos anos 80, hoje tomam conta de todo o nosso imaginário, nós gerando delírios, paranoias e todo tipo de situação, porque na verdade a ciência que está nos dizendo que nós estamos à beira da catástrofe. Não precisamos de nenhum feiticeiro, nenhum mago, né? Nenhum líder religioso carismático, nenhum louco, nenhum visionário, nenhum demente para nos dizer que o mundo vai acabar. Aliás, diziam que ia acabar em 2012. Diziam. 2012, é agora. Ou agora. Se eu vou me ater a Márcia, num capítulo memorável do seu livro das Atitudes, quando tudo termina, tudo recomeça. Então, quem sabe não é o grande mito que nós construímos no nosso inconsciente para dizer que 2012 é o ano fundador de uma nova era. Uma era que não surgiu do nada, ela vem vindo. Morin foi uma das primeiras luzes nesse mundo de mudanças, né? Depois vieram os cientistas, depois os artistas e os ecologistas, e todos eles dizendo o seguinte: este mundo que está aí, prazo de validade vencido. Até nas finanças. Nem os financeiros se aguentam mais em pé. Estão combalidos, estão falidos. Não sabem o que fazer dessa montanha de dinheiro que rola pelo mundo. E a pergunta que nós temos a fazer é o seguinte: qual é a atitude? É o desespero? É o medo? É a angústia? Ou é a confiança, como diz Márcia nos seus últimos capítulos aqui do livro das Atitudes, de um processo de amadurecimento do ser humano
no qual a primeira missão de cada ser humano é descobrir a sua identidade. Se nós não soubermos quem somos nós, não vamos a canto algum. Essa identidade a gente não descobre aos 3 anos de idade, mas começa a descobrir sim. E temos uma longa vida para constituí-la, para reformulá-la, para aperfeiçoar esse processo. É isso que nos dá a base para fazer tudo o que nós pudermos fazer. Mas, no final dos finais, nós vamos ter que chegar a algum tipo de transcendência, algum tipo de iluminação, como Hawkins, e pensar maior. Pensar muito além de nós mesmos. Pensar naquilo que nós podemos construir enquanto estamos vivos e que vai deixar suas raízes para os nossos descendentes. Eu acho que essa visão de vida, né, uma ecologia, digamos assim, profunda, que não é apenas da espacialidade, mas que é da temporalidade, que nos dá a certeza e a esperança de que tudo que nós podemos construir parte agora dessa visão muito Morin, de que nós não devemos dissociar nunca mais o intelecto da emoção, porque essas coisas caminham juntas. Eu queria aqui fazer uma homenagem a meu marido, que eu perdi há muitos anos e que foi um grande artista, mas poucas pessoas às vezes conhecem a dimensão de pensador e filósofo que ele tinha, né? Ele foi aluno de Bachelard, estudou com Frank Castelli, enfim, era um homem muito dedicado à filosofia. E ele dizia uma coisa, Marcia, que você vai gostar muito. Ele dizia o seguinte: nada que nós pensamos ou imaginamos pode não existir. A imaginação humana, ela é tão fértil e ela é tão poderosa que ela cria coisas que não existem ainda, mas que vão existir. Porque a nossa fronteira da imaginação não pode ser maior do que a nossa capacidade de fazer. Eu acho que isso é algo que realmente me impressiona muito. Mas, de qualquer forma, eu queria também dizer o seguinte: essa angústia existencial em que nós vivemos, ela também é muito destruidora, porque ela leva a uma espécie de submersão no individualismo. E eu acho que esse não é um bom caminho. Eu acho que a astrologia, ela tem sido muito utilizada para aliviar essa angústia insuportável que os artistas carregam desde que existem, desde que o mundo é mundo, e que eles resolvem lá pela imaginação, pelo alívio, né, do delírio da imaginação criativa. Mas quem não é artista com essa alta capacidade de imaginação criativa, e eu digo isso porque o Marcílio acaba de produzir uma peça extraordinária sobre o grande Kafka, que é outro que retrata como ninguém justamente esse abismo existencial do eu, né, perdido na burocracia da sua época, né, que é mais ou menos parecida com a nossa burocracia. A diferença é que talvez nós não tenhamos o temperamento da Europa Central de levar a sério essas coisas, né, e fazer como fez o ator em cena, chorar aos prantos, porque o drama estava ali, a tragédia em toda a sua magnitude. Nós somos mais tropicalistas, né? Então nós levamos as coisas com mais fleuma ou com mais leveza, né? Mas nem por isso sofremos menos com essa carga brutal de estruturas velhas que nos sufocam. E eu acho que é importante dizer isso porque os temas de hoje, olha só os temas que estão na mesa: felicidade eterna bruta, FIB. Eu, por exemplo, todo dia agora eu faço esse exercício do FIB. Eu levanto de manhã e falo assim: qual é a minha taxa de FIB hoje? E meço lá, eu tenho uma medida já, eu estou engendrando uma medida. De noite eu vou conferir se o FIB subiu ou baixou. É um termômetro, né? Um termômetro existencial. Mas a minha tese aqui para vocês, isso é uma prova, né? A felicidade, isso é uma coisa que já Bertrand Russell falava nisso. Os livros estão aí para nos alimentar com essa ideia de felicidade. E o amor é parte disso, né? O amor romântico. Mas esse amor está ficando também insustentável, porque ele dura muito pouco, ele é efêmero. Então, fizeram uma pesquisa aí, dizem que o carioca não fica junto mais que 5 anos. E eu fiquei pensando com os meus botões, como é que nós conciliamos
essa ideia de busca da felicidade com esse desespero de ter que trocar a cada 5 anos. E quando você troca a cada 5 anos, significa que lá pelo 2º ano a coisa já está periclitando. Então, está insustentável. Então, vamos fazer essa brincadeira aí. Vamos criar essa busca e essa bandeira do amor sustentável. O que seria isso? O que está faltando? Né? Qual é o desespero da desintegração das pessoas que não conseguem ter relações estáveis mais do que alguns poucos anos? Então, é um desafio que eu acho que está aí na ordem do dia. E queria também lembrar a vocês o seguinte: o paradoxo é que nunca a ciência foi tão poderosa. Nunca. A ciência está reinventando até o nosso patrimônio genético. Né? A ciência está descobrindo coisas do arco da velha. A ciência está trocando órgãos. A ciência está fazendo aquilo que Fausto não conseguia fazer e, portanto, vendeu a alma ao diabo. Né? Agora, nós vamos tentar ver se a gente pode vender a alma a Deus, que é sempre melhor do que vender para o diabo, porque o preço é muito alto. Né? Então, eu gostaria de lembrar aqui a vocês uma coisa importante, que é essa ideia de que há ilhas de espiritualidade se formando nessa sociedade materialista que está ruindo. Né? E que essas ilhas de espiritualidade são resgates, são formas de reconstituir um tecido esgarçado e um tecido maltratado, né? De redes, de relacionamentos, de cumplicidades sociais. Né? E, logicamente, essa ideia de Morin de enfrentar as incertezas é muito boa. É muito boa. Ele está propondo uma educação, regras, as 7 regras da educação, os 7 saberes que são necessários para enfrentar as incertezas. E ele fala muito dessas zonas de incerteza. Eu acho que a gente devia fazer uma avaliação, né, de como de onde estão as nossas incertezas, o que é que nos faz infelizes. Uma coisa que eu penso muito é numa pessoa, por exemplo, que perdeu um emprego sem muita perspectiva de encontrar um emprego novo. Isso pode matar um ser humano. Eu perdi um amigo recentemente por conta disso. Ele, que era um homem generoso e bom, amado por todos que estavam à sua volta, né, perdeu um trabalho criativo que ele realizava com muita dedicação e muita eficiência por conta das mesquinharias kafkianas da burocracia a qual ele pertencia. E entrou em depressão. Ninguém percebeu muito bem de que tamanho era aquela depressão para uma pessoa sensível como aquela, e essa depressão o levou à morte. E eu digo também que eu perdi pessoas e convivi com pessoas muito poderosas, e eu digo poderosas na imaginação, na criatividade, na inteligência, que se perderam porque a vida foi cruel com eles, depois de anos e anos de abundância e generosidade. De repente o destino virou, né? Márcia, resolva isso. O destino virou e a adversidade se abateu sobre a vida dessas pessoas de formas as mais terríveis, né? E as mais constrangedoras, porque repetitivamente o destino castigou. E não houve, como nas tragédias gregas, a possibilidade de responder. Aí é a incerteza que gera também a incerteza do desdobramento e da reação das pessoas. Então eu acho isso. Estamos voltando ao pensamento mágico porque nos sentimos gravemente ameaçados. Né? Estamos vendo que o progresso nos trouxe muitas coisas e nos tirou muitas coisas também. Então, eu acho que no cinema, na literatura, na vida, as pessoas procuram compensar essas perdas e se consolar de alguma maneira da segurança que elas perderam. No fundo, o que faz o horóscopo? Né? Como é que você vai controlar a sua vida levando em conta que há forças externas que te comandam e contra as quais você não deve se insurgir, mas se acomodar, como as sociedades primitivas se acomodavam às grandes catástrofes naturais, às intempéries, à doença e aos raios de trovão que ninguém
sabia muito bem de onde vinham. Então, é essa humildade que eu acho que está sendo agora um motivo de reflexão de todo mundo, né? Nós não podemos ser onipotentes, nós temos que ser humildes e nós temos que lidar com uma tentativa, e isso é inevitável, de totalizar esse universo, de totalizar essas percepções, de integrar esses saberes. Porque se esses saberes continuam fragmentados, nós seremos cada vez mais um barco frágil no meio de uma grande tempestade. E exatamente sobre essas zonas de incerteza, eu queria ler para vocês aqui 2 textos muito lindos que Morin produziu. Um é dele e o outro ele emprestou de Eurípides, e que eu acho que refletem muito essa situação, que é uma situação comum a toda a humanidade. Zonas de estratégia exigem, então ele diz o seguinte, as zonas de incerteza, é preciso ter estratégias que permitam enfrentar os imprevistos, o inesperado e a incerteza, modificando seu desenvolvimento em virtude de informações adquiridas ao longo do tempo. Então essa é o desafio. E ele disse, concluindo, é preciso aprender a navegar em um oceano de incertezas, em meio a arquipélagos de certezas. Então, inverteu-se a ordem das coisas. As incertezas são muito maiores do que as certezas, né? E ele pensa e se inspira também em Eurípides, 20 séculos atrás, o grande teatrônomo grego, que disse aquela coisa extraordinária que só os grandes artistas podem dizer: o esperado não se cumpre e ao inesperado um Deus abre o caminho. Então, estamos sempre vivendo essa situação. Preparamos tudo para algo que nós esperamos e algo que nós não esperamos acontece, né? E quando ele acontece, esse inesperado é um Deus que abre o caminho. Nós não temos como enfrentar esse inesperado com a ciência, com coisas... Podemos, lógico, aliviar tudo isso. E é por isso que eu estou numa comissão das mudanças climáticas que trabalha com adaptação, né? Porque nós temos 2 comissões, uma trabalhando com a mitigação, né? Que no fundo é a arte de enfrentar o problema, diminuindo, né, as emissões e, portanto, atacando as causas das emissões de gases de efeito estufa, e a outra é atacar as consequências, evitar que as consequências sejam nocivas demais. Então essa adaptação é uma adaptação que envolve desde obras de engenharia, para evitar, por exemplo, que o mar suba até um ponto de não retorno nas zonas costeiras, até coisas muito simples como organizar as pessoas para que elas possam sair dos locais ameaçados quando a ameaça se tornar perigosa demais. Então, falando isso, para concluir, eu queria só lembrar aqui que a informação é o outro mito que nós criamos. Nós estamos na era da informação e, portanto, a informação nos ajuda. De fato, nós estamos na sociedade do conhecimento e o conhecimento nos ajuda, mas não vamos nos iludir. Aquilo que nós vemos todos os dias nos jornais, na televisão, não é informação, é fato, é puro fato acumulado e muitas vezes desconcatenado e angustiante para todos nós, porque agora nós participamos de todos os inesperados de todos os lugares. Então o inesperado não é só a nossa vida e o nosso entorno, né? É aquilo que está se passando na Nova Zelândia, no Polo Norte, em qualquer outro lugar. Então isso representa uma sobrecarga gigantesca de angústia, e o conhecimento certamente poderia nos aliviar se nós nos contentássemos menos com os fatos e os dados puros e rústicos e imprecisos, e trabalhássemos mais para construir essa informação que pode, talvez, não só nos aliviar, mas nos ensinar aquilo que Morin disse: bom, vamos aprender no curso da nossa existência e vamos aprender com o tamanho da acumulação de conhecimentos que nós estamos gerando. Então, integrar o intelecto ao afeto e fazer, eu queria terminar fazendo uma viagem muito bonita aqui com a Márcia. Ela não sabia disso, que eu de vez em quando até comento, mas
esse livro maravilhoso, que é o livro das atitudes, onde ela coloca aí as diferentes, ela pode explicar melhor, mas são as diferentes experiências que um ser humano deve viver no curso da sua vida, e que são, na verdade, as 12 casas, não é isso? Do horóscopo, e que ao invés de simplesmente entrarmos na sala dela e cairmos no pensamento mágico do que pode nos acontecer, porque os ângulos dos planetas estão desta ou daquela maneira, e isso incidindo sobre nós vamos fazer uma reflexão sociológica, porque no fundo o que está faltando, Márcia, é uma conexão entre esse individualismo que nos levou cada vez mais à autoajuda, né? a formas de aperfeiçoar a mente e de autorrealização e de autorrealização e de autoconhecimento, mas conectar isso com o mundo, com a natureza, da qual nós nos divorciamos inteiramente. Foi até positiva essa dissociação, porque quando a natureza mandava em nós éramos muito frágeis, mas também nós, mandando na natureza, fomos muito onipotentes, e agora nós estamos procurando o ponto justo dessa nova relação. E com isso, nós temos que, sim, mergulhar na nossa singularidade, ajudar os nossos filhos a descobrir essa singularidade, esse é o papel da família também, não é? Ajudar esse parto tão difícil do autoconhecimento, mas também a experiência da prosperidade, de como existir produzindo, não é? Da troca, do pertencimento, a que mundos e a que esferas nós pertencemos e nós devemos lealdades e conexões, a vocação para a felicidade, o mundo das pequenas coisas que não podem ser esquecidas, a experiência do outro, da reciprocidade. E que beleza de capítulo! Meu livro está todo riscado aqui, é uma loucura, porque a reciprocidade é simples como isso. Quem deu mais é quem vai se dar mais melhor, quem vai sair melhor. Vocês concordam com isso? Quem deu mais vai sair melhor. E não é só a Márcia que diz isso, não. O Naranjo, que eu adoro também, os novos tipos de personalidade, um estudo admirável aqui, eu acho que realmente de origem junguiana, mas que chegou aos tipos de personalidade constitutiva que são extraordinários, um trabalho de identificação da personalidade que ele propõe, mas todos eles estão fazendo a ponte entre o ser humano e o seu entorno, o seu meio, a sociedade, porque a natureza humana é uma natureza expansiva que leva do eu ao cosmos, e nós podemos fazer essa aventura dentro de nós mesmos, com a nossa própria evolução interior. E eu digo isso com uma convicção muito profunda. Pode parecer até chocante, porque eu venho da ciência, né, e eu acredito muito na ciência, inclusive na questão das mudanças climáticas, eu estou com a ciência. Os tais céticos não são os céticos científicos, esses sim são os feiticeiros, né, que não querem ver as coisas que são realmente importantes. Mas eu acho que o desafio desse momento é um desafio de uma mudança de qualidade muito profunda, porque tudo que nós estamos vivendo, os grandes desafios que nós temos que responder, eles vão exigir um ser humano novo, um novo homem, uma nova mulher. Não, com este antigo, nós não vamos conseguir encontrar a resposta. E vocês sabem muito bem que muito mais importante do que a resposta é a pergunta. Eu não vou encontrar a resposta se eu não souber perguntar. E a pergunta é essa: como, na complexidade de um ser que se individualiza, né, num processo de individuação sem precedentes, em que o aperfeiçoamento humano e espiritual do conhecimento é a chave, né, da evolutiva do ser humano, como é que esse ser humano se conecta com a natureza, com o cosmos e, sobretudo, com os outros seres humanos, dos quais ele está completamente dissociado. Eu deixo aqui no ar a pergunta: quantas vezes nos últimos 6 meses vocês falaram com o seu vizinho de porta ou de prédio, no prédio onde vivem?
né, é absolutamente aterrorizante. Eu tenho vizinhos que eu não vejo há anos e que eu não sei, nem sei se moram lá ou não. De vez em quando eu pergunto, mas a fulana mora aqui? Não mora assim, está lá. Eu não vejo. Né? Eu simplesmente não tomo conhecimento. Então, esse tipo de sociedade é uma sociedade condenada. Nós não podemos criar cidades com prédios de 40 andares e com pessoas que não conhecem seus vizinhos. Isso é um suicídio social, né, de grandes proporções. Então, eu acho que essa ideia do dar mais, ela tem essa resposta aqui no Naranjo, porque ele diz que o avaro, o indivíduo que é avaro, que coisa interessante, ele constitui os tipos de personalidade a partir dos pecados capitais. A luxúria, a avareza, a inveja. Mas quando você lê o livro e pensa no que ele está dizendo, você descobre uma coisa extraordinária. É que esses defeitos que ele classifica como os defeitos que enquadram a personalidade do ser humano, é desagradável isso. Eu vou procurar saber que personalidade é a minha e eu tenho que escolher se eu sou invejosa, avara, egoísta. Eu digo, mas isso é uma coisa terrível. Mas não, porque o que ele diz aqui é que esses defeitos, eles são frutos de uma carência. Né? A pessoa que é avara é exatamente aquele que a Márcia trata muito bem no capítulo do seu livro, que é aquela pessoa que está com falta de alguma coisa. Como ele tem falta, ele não pode dar nada a ninguém, senão ele fica sem nada. Ele já está carente. Então, para dar, é preciso ter. E nós temos que alimentar, dar proteínas à nossa vida, à nossa existência, ao nosso espírito, para poder ser generoso e distribuir tudo que nós temos. Né? E aí, a pergunta é a seguinte: isso é um consolo? Todas as religiões falam isso. Todas as religiões nos dizem que nós somos muito frágeis, que a morte é inevitável. Aliás, a morte vem bem. Eu não sei se isso é no Rio de Janeiro. Eu não sei se em São Paulo é assim. Nós pegamos um tamanho horror da morte que ninguém tolera mais nem frequentar um velório dentro do período que era tradicionalmente o período em que se velava o morto 24 horas até enterrar. Isso não existe mais. Né? Trancamos o pobre infeliz numa sala do São João Batista, que ninguém tem acesso, que é muito perigoso, né? E muitas vezes enterramos rápido, porque não vale a pena fazer a família sofrer tanto. E dê um remédio para a viúva, para ela não ficar tão triste, porque a dor é insuportável. Como que a dor é insuportável? A dor é parte da existência. Né? Então nós estamos perdendo a conexão também com os nossos mitos e com os nossos rituais. É preciso restaurar esses rituais. Eu tenho certeza de que eles não serão os mesmos. Eles podem estar mudando. E aí eu trago uma novidade. Né? Chegamos ao fundo do poço. Não ficamos mais com nossos mortos, enterramos rápido, etc. Mas agora, para compensar isso tudo, estamos fazendo uma coisa muito bonita. Nas cremações, que também estão substituindo os enterros tradicionais. Não tem espaço. Porque não tem espaço, porque o corpo apodrecido nos envergonha, né? Por tudo isso. Então nós vamos lá. E as cremações estão sendo muito emocionantes. Porque nessas cremações nós estamos lendo textos poéticos escolhidos pelos mortos. Nós estamos lendo textos poéticos escolhidos pelos que conviveram com os mortos. Nós estamos fazendo nas missas de sétimo dia declarações, textos de declarações de amor e de respeito à memória do desaparecido. Não deixa de ser uma forma de compensar tudo isso. Mas, de fato, eu acho que tudo isso nos revela algo fundamental para mim que sou ambientalista e que aprendi, de certa maneira, também a alimentar os meus conhecimentos com os grandes pais fundadores do ambientalismo. Eu falo aqui de Marcuse, né, quando ele menciona o homem unidimensional.
O homem unidimensional é aquele que ficou reduzido a produzir e consumir. E é esse modelo que está ali na Rio+20 sendo questionado. Não há condições de viver com 9 bilhões de pessoas em 2050, com 7 bilhões de pessoas agora, extraindo essas pessoas da pobreza, porque não é justo que a capacidade humana e a inteligência humana se reduza a funções tão humildes e a própria ignorância. Nós precisamos extrair essas pessoas desse lugar onde elas estão confinadas, e para que isso aconteça é preciso que a gente mude os padrões de consumo. Não podemos consumir dessa maneira perdulária e extravagante que vemos consumindo. Esse luxo que foi a festa de uma elite conspícua, né? O consumo conspícuo que falava Weber, ele se aumentou, se difundiu, e agora não conseguimos atravessar mais. E com isso eu termino dizendo que Márcia tem também um belíssimo capítulo sobre isso, que é justamente a eliminar o excesso, né? No 11º, se não me falha a memória, o oitavo princípio é eliminar o excesso. Depois que eu sei quem sou eu e que eu faço todo esse dever de casa, eu vou chegar um momento que eu vou dizer o seguinte: será que tudo isso que está aqui comigo, eu preciso disso? Será que eu não tenho que rever a minha vida, depurar essas coisas para poder ficar livre, para dar um passo maior rumo à espiritualidade? E eu acho que a pergunta é exatamente aquela: quem tem mais, dá mais, né? Quem tem menos vai ter que roubar de alguém, porque não vai conseguir viver se alimentando de tão pouco. Eu tenho certeza que nós temos o suficiente para que todos sejam bem servidos, né? E sobretudo que nós possamos, nesse momento, que é um momento fundador de uma nova era, eu vou eleger realmente 2012 como símbolo dessa mudança, que cada um de nós seja capaz de fazer algo que nunca soubemos fazer: olhar para dentro de nós mesmos, aperfeiçoar os nossos hábitos, humildemente nos abrir para o conhecimento, mas também pensar nas coisas simples, nas pequenas coisas que nós temos que resolver e que dependem de milhares de outras pessoas neste pequeno, lindo e amável planeta. Muito obrigada.